aventura, o que para vocês também deve ser também trabalhoso. Mas o detalhe é que, uma vez mudada a eleição, seria esse final de semana. E ainda bem que mudou, porque agora está há 45 dias, sei que vai sair, mas o custo está caro. Porque eu estou com... Vocês imaginam que a nossa maior dificuldade primeiro foi voltar. O servidor público gostou de ficar em casa. Nós trabalhamos, nós estamos com 1.000 servidores em casa trabalhando. Só que tem uma premissa: eleição não é internet. Apesar de nós termos toda a tecnologia, a urna não tem um fio, uma linha de internet. Eu tenho que preparar a urna manualmente. Não há como eu fazer isso. Então os servidores tiveram que voltar, sim, apesar de poder continuar trabalhando para o processo, para o computador e tudo mais, mas eu tenho que voltar, porque tem que trocar a bateria das urnas, eu tenho que preparar toda a parte logística, atender carregadores, a caneta que tem que chegar lá no cartório. Aí vem o ministro e dá uma ideia maravilhosa. A pandemia, a eleição, saúde. Qual foi a ideia dele? Vamos conseguir doadores para entregar kit para os mesários. Excelente ideia, pessoal. Eu adorei. Eu só não sabia a guerra que eu tinha que enfrentar. Vocês imaginem que são 18.770 sessões eleitorais. Essas sessões, elas têm 4 mesários. E o ministro prometeu que cada mesário vai receber um álcool gel, 3 máscaras e um face shield. Então isso chegou para 90 mil. Eu tenho 90 mil pontos para entregar um kit para uma pessoa. E eu não posso jogar isso para dentro do cartório, porque o meu cartório eleitoral lá de Trindade são 2 servidores. Meu cartório eleitoral, às vezes, numa cidade como aqui perto, Catende, atende 3 cidades e eu tenho 2 servidores lá. E eles atendem 3 cidades. Então, esse trabalho que parecia ser uma coisa tão simples, tornou um trabalho gigantesco, porque eu tive que parar para pensar e fez, como eu vou fazer? Eu tenho que fazer o EPI chegar na mão do mesário. Então, na sessão, quando ele chegar, vai ter uma caixa que, quando ele abrir, você tem que receber em casa ainda mais. Ele vai ter 3 máscaras, um face shield, um álcool gel. A sessão tem que ter 4 garrafas de 500 ml, mais uma garrafa de 400 álcool líquido. Tem que ter as fitas demarcadoras. Então, tudo isso pensado, gerou de última hora contratações. Só de caixa comprei 22.500 caixas. Temos um galpão aqui que, ainda bem, Deus ajudou, que a gente alugou um galpão novo que era para fazer uma finalidade. No final virou o galpão dos EPIs. Chegaram já aqui 6 carretas, aproximadamente 390 mil garrafas de álcool gel. Vai chegar mais 100 e pouco álcool líquido, vai chegar mais... É tanta mercadoria que é um galpão com uma mesa gigante de logística para eu montar 22 mil caixas e 50 caminhões saírem pelo estado distribuindo nos locais de votação. É uma guerra gigante. Contratamos mais carregadores, empilhadeiras, porque a eleição não muda e isso surgiu de lá para cá. Hoje, dia 1º de outubro, chegou a 4ª carreta. Faltam mais 2 e faltam mais alguns outros pequenos para chegarem. Então nós estamos numa operação de guerra. Isso é só para vocês terem dimensão, porque o ministro falou, vai ter a doação, mas ninguém falou da guerra que tem por trás. Então, vocês são radialistas, eu acho que para a semana vão ter uma cena bonita de fazer. Eu tenho um galpão enorme montando caixas que antes não existia. Eu tenho de lado um galpão montando urna e do outro lado um galpão montando caixa de kit. Então, para repórter, isso vai ser uma matéria boa para a semana, para vocês cobrirem. É a guerra de EPI para entregar. E o detalhe que eu estou com medo. Você imagina se eu errar uma caixa? Se uma sessão ficar sem kit? Porque a imprensa às vezes vai nessa, né? A sessão 22 de Pubi não está com EPI porque não chegou. Aí eu vou dizer, eu errei na minha logística. Das 22.400 caixas, errei uma. Então, é uma aflição para nós isso. Minha outra aflição, que já resolvemos também, os caminhões terão que ser escoltados, pessoal.
Quanto é que vale um caminhão com 50 mil garrafas de álcool? Entendeu? 50 mil garrafinhas. Eu vou ter 50 caminhões rodando com 400 mil garrafas de álcool, com mais 100 mil garrafas não sei de quê. Então, isso é tudo sigiloso, os roteiros, Polícia Federal envolvida, Polícia Militar envolvida, e aonde eu vou acondicionar também não vou informar. Porque se eu informar que naquela escola tem 2 mil garrafas de álcool, é o suficiente para o malandro ir lá para querer fazer a farra de garrafinha que pode vender a 10, 15 reais do nada e deixar os menores. Então, tudo isso angustia a gente, mas estamos na batalha grande. Então, isso foi só um preâmbulo para fazer entrar, para vocês terem noção de uma guerra que está tendo aqui dentro. Os servidores estão trabalhando aqui sem parar. O sistema eleitoral, PJE, ainda está lento, é sistema eletrônico. E nós estamos dia e noite aqui, chegando a ser 7 horas, saindo 9, 10 da noite, para poder que a eleição vai sair. Eu não tenho dúvida disso. Junto com isso, com a pandemia, agora eu estava ontem conversando aqui com um dos candidatos que vieram visitar o presidente, e ele vai dizer, você imagina que em janeiro nós planejamos a ser candidato. E em janeiro nós preparamos o quê? Eu quero fazer um comício com muita gente. Qual é o candidato que quer fazer um comício com 100 pessoas? Então, em janeiro, a intenção deles era como fazer o meu comício ser maior que o outro. Como fazer minha carreata ser maior, como fazer minha propaganda de rua ser melhor que a do outro. E agora está proibido, está proibido, está proibido. Se o cara faz marchar, esquece a máscara, é notícia negativa. Se a pessoa está no comício e dá mais de 100 pessoas, é notícia negativa. Então, de uma hora para outra, o candidato teve que pensar o contrário. Eu tenho que fazer a propaganda sem ter aglomeração, porque a propaganda negativa, ela existe. Os índices de Covid no Pernambuco, ainda bem, graças ao nosso bom Deus, ele tem diminuído. Ele está exatamente caindo. Isso nos ajuda, mas não faz com que eles assim, estamos livres. Não temos uma vacina eficiente, ainda temos mortes acontecendo. Junto com isso, você bota um Covid, você bota uma guerra de EPI, uma distribuição de urna, treinamento de mesários, 1.200.000 mesários sendo treinados via EAD, e aí você bota tudo isso numa data única. Aí vem o fake news e tenta conturbar tudo. Tem fake news contra candidato, tem fake news contra o próprio TRE. Como semana passada saiu a notícia de quê? Nossa conta assim, ó, o dele bloqueado. Agora está melhor. Ficou. Eles quem bloqueia lá. É melhor, está bloqueado. Agora bloqueou, beleza. Aí o que acontece? Hoje em dia, o fake news semana passada foi o seguinte: quando falaram de urna, já disseram, as urnas novas da empresa Positivo, ela na verdade é uma empresa comprada pela China. Fake news. Então, nós estamos diante de uma pandemia e ainda tem pessoas que tentam fazer propaganda negativa do próprio evento. Então, isso realmente é uma eleição totalmente diferenciada, totalmente inesperada. Estou me preparando, faço reuniões aqui de comitê de crise para pensar no que pode dar errado. Eu já sei o que pode dar certo. Eu estou pensando no que pode dar errado para poder consertar na frente. Diante de todas essas informações, as rádios têm um papel fundamental. Porque eu sei que o pessoal está pendurado na internet, mas as rádios hoje em dia estão na internet. As rádios hoje em dia, quando eu antigamente ia para a rádio, eu não me preocupava em botar uma gravata. Agora eu boto uma gravata porque tem uma câmera me filmando, botando no YouTube, botando no Instagram, botando tudo que é canto. Então eu tenho que estar arrumadinho, bonitinho. Então, as rádios souberam rapidamente se inventarem e vocês estão na frequência, estão na internet, estão no mundo, como um amigo meu disse, cibernético. Então, nessa forma, vocês têm um grande alcance. Em certas cidades, certas localizações, são um único alcance até hoje. E o pessoal respeita fielmente. Sair numa emissora de televisão, hoje em dia, antigamente eu só saí na Globo, só me viam na Globo. Hoje em dia, não. Você sai na SBT, o pessoal vê, porque tem internet, tem rádio, tem tudo mais. Você dá uma entrevista na rádio, é impressionante como o alcance dela tem. Você vê no outro dia. Então, hoje em dia, o povo está super ligado. E vocês têm que estar super ligados também, porque a rádio
na verdade, ela tem toda essa representação, mas ela tem proibições. Você imagina, a internet evoluiu ao ponto da legislação esquecer em alguns momentos a rádio. Eu acho que é um erro, porque sempre foi proibido rádio, rádio é concessão, rádio não pode. Então tá lá na norma que vocês não podem transmitir a convenção. Mas o cara pode chegar com o celular e com o Instagram, no Facebook e transmitir. Então, quando escreveram, e a lei, na década de 65, era porque a única forma de comunicação externa daquela época era a rádio. Hoje, por ter outras formas de distribuição, a legislação ainda continua proibindo os senhores de transmitir convenção. Então, eu acho que talvez aí é uma luta de vocês para mostrar, olha, qual é a intenção de não poder eu transmitir a convenção e o Facebook poder, o Instagram poder, todo mundo está fazendo e eu não posso transmitir pela rádio. Talvez isso seja uma luta para as próximas campanhas dos senhores. Porque esqueceram. Para mim, a intenção da lei ao proibir TV e rádio era porque ela tinha que ser fechada e não podia ser exposta. Hoje em dia, a gente está assistindo para a televisão o UFC ontem de Trump. Eu vi uma pessoa comentar, rapaz, eu não entendo nada de inglês, mas que está um cacete grande, tá. Então a população em tempo real acompanha por televisão, por rádio, pela internet a maior eleição do mundo e nós no Brasil estamos na década de 65 proibindo a rádio de transmitir uma convenção, enquanto todo mundo no Instagram, no Facebook está transmitindo. Então é algo a talvez aí Nil no futuro se juntar com o Brasil todo e fazer o lobby com os deputados. Olha, essa parte desse artigo aqui tem que sair. Por que eu não posso transmitir também? Mas algumas coisas ainda estão proibidas, certo? A matéria jornalística, vivemos num país democrático, sem censura. E a própria legislação ela traz em que o TRE não pode censurar. Por isso que algumas pessoas ficam, poxa vida, porque o TRE permitiu isso? Olha, vai ter uma caminhada amanhã. Eu acho que vai ter 500 pessoas. Proíbe. Não podemos fazer isso. O fato da possibilidade de ela vir a ter uma aglomeração não permite ao juiz dizer que aquela caminhada tem que ser suspensa. Eu tenho que deixar ela acontecer para depois aplicar a ação penal ou civil naquele candidato. Então, diante disso, a matéria jornalística ela é livre. Existem várias proibições, mas vocês sabendo fazer a matéria jornalística, ninguém vai impedir os senhores. É matéria jornalística, olha, ontem teve o comitê, fulano falou isso, ontem teve o comitê tal foi lá, brigaram, então é matéria jornalística. O que vocês não podem fazer é a matéria jornalística com fim político. Eu me lembro algumas rádios no interior que eu viajava muito da corregedoria, eu fui 17 anos da corregedoria viajando, e quando eu passava por Caruaru, eu viajava com um juiz que ele, rapaz, ele era impressionante, doutor Damião. Ele conhece, saber a região, ele sabe as rádios da frequência. Então, a gente não passava um canto da viagem sem ter um rádio. Aqui, ficou chiado, aqui é tal lugar, aqui a rádio boa é essa. Aí ele já mudava para a frequência da região. Então, ele sabia. Então, certa região, quando eu passava em certos lugares, eu me lembro que eu escutava, por acaso hoje aqui nós estamos agora conversando com o deputado fulano, deputado, por favor, fale aqui. E todo dia naquela hora, por coincidência, o deputado estava na rádio ligando, foi uma pergunta. E essas formas hoje em dia, ninguém mais permite. Então aí, sim, algumas pessoas agora na pandemia me ligaram, doutor Orson, olha, eu na verdade sou enfermeiro, mas com Covid eu passei a ser entrevistado toda sexta-feira para dar notícia de saúde, cuidado, limpeza, higiene, né? Olha, esse negócio da rádio, a partir de 11 de agosto, que não pode mais ter programa, o senhor acha que eu posso continuar? Eu fiz, olha, vamos para a interpretação da lei. A lei quer o quê? É evitar o programa. Se você está caminhando na rua, dia 12 é entrevistado, foi um programa. Mas se a rádio anuncia, sexta-feira estamos aqui com o enfermeiro João, ele sabe tudo de saúde para você e sua saúde, virou um programa. Então, aquele enfermeiro, por acaso, é candidato a vereador. Então, por isso que não é só hoje em dia o radialista,
A pessoa famosa, não. Às vezes, um simples transeunte que, durante a pandemia, ajudou a rádio, sim, a divulgar notas importantes, a partir do 11 de agosto, aquela pessoa, ela pode se prejudicar. Sua rádio vai ser prejudicada? Não, porque não é programação da rádio. Agora, com certeza, ele vai. A rádio pode ser notificada? Pode. Você não pode impedir o advogado de dizer a rádio, em conjunto com o candidato, o pré-candidato fulano, inventou tal, e aí você está no meio da ação judicial, porque você permitiu um simples, não é locutor, não é uma pessoa da rádio, mas ele fazia uma programação. Isso não aconteceu só uma vez, mais de uma vez aconteceu agora comigo, e todos eles eram, não, eu sou advogado, eu na verdade estou dando consultas jurídicas para os trabalhadores que pegarem Covid, que fazer toda tal dia. Olha, virou programação, meu amigo, não insisto, você pode prejudicar a rádio, porque a partir de 11 de agosto tinha essa proibição. Cantor. Todo mundo sabe, não, o radialista não pode participar, mas às vezes o candidato é cantor. E o cantor, ele pode ter o ganha-pão dele. Ele pode. O ganha-pãozinho dele, cantar um show, fazer show fechado, tudo mais. O que ele não pode é pedir voto. E na rádio, de repente, passa a passar só o playback. Playback é da época dos meus avós, mas eu estou chamando playback. Passa a tocar somente a música daquele cantor com mais vezes. Então, muito cuidado, que o pessoal está de olho. Vocês viram hoje uma ação contra Geraldo Júlio. Não sei se vocês viram. Entraram com ação de investigação judicial eleitoral contra Geraldo Júlio, mas Geraldo Júlio não é nem candidato. Por que entraram contra Geraldo Júlio? Porque no site da prefeitura tem uma cartilha educativa sobre recomendando as pessoas a não fazer lixo de campanha e tudo mais, mas por acaso a carrocinha lá do cachorro quente está escrito nela, vote João. É uma cartilha do governo publicada com dinheiro público com a palavra vote João. Então, hoje entraram com essa ação. Então, hoje em dia eles estão de olho. É uma charge, pessoal, numa cartilha 10 por 10. Foram olhar. Então, não, a minha rádio aqui ninguém vai ver, não. Vê, enxerga. Quem vai ver principalmente é o adversário. Olha, Sócrates, quando falou, só estava entrevistando fulano. O Aljúnior Almeida só fala com o Beltrano. E aí vocês, sem querer, podem se envolver numa ação. E a multa é pequena, 25 a 106 mil. Podendo a segunda ser dobrada. Então qualquer raio aguenta isso aí de rodo. Eu me lembro que a candidato Tati Quebra-Barraco, na eleição de 2010, salvo engano, ou foi 2012, agora não estou lembrado qual delas foi vereador, no Rio de Janeiro, estava no auge, Tati Quebra-Barraco, e aí o juiz multou o carro dela por adesivado. Não pode. E multou em 5 mil reais. Aí, outra propaganda, 5 mil. Aí ela viu 5 mil, e se eu posso pagar? Ela, quando declarou isso numa entrevista de rádio, porque ela só foi multada já 3 vezes, não, mas isso aí eu posso pagar, faz parte da campanha. Aí o juiz, pode, a multa é de 5 a 25. A reincidência permite o máximo. Aí o juiz só optou 25. Nas próximas. Ela terminou a eleição com 1,5 milhão. Tati Quebra-Barraco, na eleição seguinte, não tinha dinheiro para pagar 1,5 milhão de multa, porque ela pode ter até dinheiro para comprar uma casa, mas dar 1,5 milhão de multa, ela não quis pagar. Preferiu se afastar. Então, de repente, não, 106 dá para pagar. Aí vem a segunda 212, vem a terceira 428, entendeu? Que pode dobrar. Então tem que ter muito cuidado. Mas eu nunca vi aqui em Pernambuco nenhuma rádio ser multada. Elas já tiveram algumas censuras, algumas questões assim, não é censura, o juiz dizer, fácil. Nunca fizemos o que um promotor fez no Rio de Janeiro, em que ele chegou, não queriam atender ele, e a determinação era tirar do ar a Record. Ele pegou o bombeiro, trouxe e mandou cortar o cabo de energia e a emissora saiu do ar. Minha ordem vai ser cumprida. Nunca tivemos isso aqui em Pernambuco, sempre conseguimos o quê? Notificar e a pessoa cumpre corretamente. E aí vem agora propaganda eleitoral, horário político eleitoral, e vocês vão ter que ter o trabalho começa dia 9, vai até dia 13, e nesse trabalho vocês vão ter que saber o que pode e não pode, sobre, principalmente, a partir do dia que começou a propaganda, vocês estão na rádio, gostam muito de fazer enquete.
gosto de fazer pesquisas. Então, atentem para o artigo 43 da resolução de eleições. Eu vou até ler aqui para os senhores, está aberto aqui na minha tela. Deixa eu ver, artigo 43 da lei 9.000, desculpa, eu estou na 9.504, é a resolução 23.610, deixa eu só ver se está no outro computador aqui. Ok, o texto da lei diz o seguinte, no artigo 43. A partir de... Ele botou aqui 6 de agosto, mas é referente à eleição que estava antigamente no primeiro grau, que seria a 4, né? 11 de agosto é a data que foi recorrigida. As rádios e televisão em sua programação normal e noticiário. É vedado às emissoras de rádio e TV, seguinte coisa, transmitir, ainda que sob forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral que seja possível identificar o entrevistado ou quem haja manipulado os dados. É muito sutil isso aqui. Você pode. O Ibope declarou hoje, assim, assim, assim. Porque aquela pesquisa, ela foi registrada no TSE, ela tem número, e você sempre vira o William Bonner. Essa pesquisa está devidamente registrada no TSE, sob o número tal, aparece ali embaixo. Se não fizer isso, se você esquecer, a pesquisa parece que foi sua. Se ela for oficial, informe que é oficial, porque é matéria jornalística. Então, se ela não for oficial, prefira não fazer, porque ela tem essa vedação. E os candidatos estão de olho numa charge de 10 centímetros, quanto mais numa rádio que às vezes está exposta e fica gravado tudo lá bonitinho. Então, tem muito cuidado. Veicular propaganda política. A propaganda, a partir do dia de agora, é só propaganda eleitoral, inserções e bloco. Então, a partir de agora, não tentem realmente veicular propaganda política, nem que seja dissimulada. Inciso terceiro, dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. É aquilo que eu falei. De repente, você se tropeça toda semana com o mesmo candidato na praça, por acaso. Então, não tente essas dissimulações, porque está expresso na lei tratamento privilegiado de qualquer coligação, partido ou candidato. O inciso 4º fala: veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries, qualquer outro programa com alusão, programa de rádio também está no meio, com alusão ou crítica a candidato ou a partido político, mesmo dissimuladamente, exceto o programa jornalístico ou debates políticos. Então, o exceto é programa jornalístico. Vocês podem abusar da vontade, mas nesses programas jornalísticos, muito cuidado quando você tentar que você só dá aquela atacada. Deixa o entrevistado dar a atacada e faz feito o William Bonner. Veja o que ele fez. Bolsonaro, na entrevista que teve, a única antes da facada, ele fez o quê? Eu vou ler aqui sobre o coronel fulano de tal. Aí o Bonner fez, você está sabendo, ele trouxe uma cartilha, você lembra que ele estava com a cartilha na mão o tempo todo, né? Aí na cartilha na mão dele o tempo todo. Aí disse, não, quero mostrar. O senhor sabe que não pode mostrar a cartilha aqui. Por quê? Aquilo ali, a Globo já está se defendendo, pessoal. Veja a tática sutil. Quando ele fala aquilo, se ele deixa mostrar, a Globo permitiu. Ela entra no processo. E Bonner, todo educado, faz: o candidato, o senhor sabe que o senhor não pode mostrar nenhum programa, nem nada aqui, por favor, obedeça às normas. Ele já está tirando ele do processo. Muito inteligente. Então, se você está entrevistando alguém, de repente, um deputado, sobre um projeto lei que não tem nada a ver, e ele vai pedir voto para alguém, o correto é o radialista dizer o seguinte: deputado, aqui a entrevista é sobre o projeto. Por favor, não, me desculpe. Você, ao fazer aquilo, você acabou de dizer, estou fora do processo. Se você continua com o microfone, deixa ele só falar, você vai se envolver no processo que vai dizer, não, a rádio permitiu, a rádio foi que puxou o assunto. Então, só esse simples detalhe, você dizer, então o Bonner não é que é grosso, não, ele é inteligente, porque a parte jurídica dele falou, fale lá que é proibido. E aí você, não, a Globo fez a parte dela. Ele insistiu.
Então, é somente a forma de executar e fazer em que você se desfaz disso aqui. Divulgar nome de programa que se refere a candidato. Seja muito antigo, já velho, vocês têm que tirar se algum nome tem, vocês já sabem tirar. Bem, então, basicamente, esses detalhes permitem que vocês estejam realmente mais defendidos. E o artigo 44, pessoal, ele é muito bom porque é debate. O artigo 44 da 23.610, ele fala sobre debate. Os debates transmitidos por emissora de rádio ou de televisão serão realizados segundo as regras estabelecidas em acordos celebrados entre partido, coligação e o candidato. Pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando ciência à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não precisa autorizar, ela só precisa ter ciência. Só ciência. Então, se você quer fazer amanhã um debate, já pode fazer. Não precisa esperar dia 9 de outubro. O debate já está autorizado desde o domingo passado. Basta vocês chamar o quê? Qual é a regra? A regra é a que vocês viram hoje no sorteio. Em Recife, dos 11 candidatos, só 7 vão ter direito à televisão e rádio. Por quê? O TSE até mandou para nós a relação dos partidos que não tem representatividade mínima no Congresso. Ele tem que ter 5 entre deputados e senadores para dizer que ele tem tempo de TV. E aqui em Pernambuco, salvo engano, são 8 partidos em que eles não podem ter porque eles não têm representatividade no Congresso. Então eles não tiveram direito à rádio e TV. O que é que significa isso? Eu, emissora, sou obrigado a fazer um debate majoritário com esses 7. Com os 7. A lei diz que 2/3 tem que aprovar. Olha, vai ser debate separado, 5 minutos para cada um. Ah, não, só vou com 10. Votação entre eles, 2/3 diz que é 5 minutos, é 5 minutos. Ah, eu não quero, não vou. Beleza. Só precisa 2/3 dos 7 autorizarem. E automaticamente os senhores estarão legalizados. Fez o acordo? Forma, formato, pergunta, como vai ser, tréplica, réplica, o individual, tempo, sorteio da ordem de quem é primeiro, quem é último. Fez tudo isso? Eles assinaram? Você, Justiça Eleitoral, só gosto de comunicar que vai ter esse debate. Ao juiz da cidade que vocês estão fazendo. Por exemplo, você está numa rádio que é sediada em Paulista. Ela vai entrevistar o prefeito de Paulista, os candidatos a prefeito de Paulista, ela manda para o juiz de Paulista. Mas aquela rádio tem uma boa frequência em Olinda. Ela faz o debate com o pessoal de Olinda também e notifica o prefeito, o juiz de Olinda. Não é o de Paulista. Entenderam a sequência, então? Então, rapidamente, vocês vão poder, assim, fazer essa distinção e poder fazer o seu debate. Agora, o partido PPPP da vida diz que eu não estou nesse debate não, eu quero participar. Se ele está naquele grupo que o Congresso falou que não tem representatividade, ele tem o direito de reclamar, mas não terá o direito de ingressar. Se aquele que faz parte dos 7 reclamar e não quiser participar, o juiz vai olhar, mas 2/3 aprovaram. Está aprovado. A maioria, nesse sentido, é que vai ganhar. Se vocês não tiverem os 2/3, nem parte para fazer. Porque aí, automaticamente, vocês poderão ser tirados do ar antes da hora. Porque, se 2/3 não aceitaram, não pode ir, porque o princípio da igualdade vai ser sempre prevalecer. Então, é importante vocês saberem disso aqui. Aqui, Emanuele pergunta, Manuel, rádio Papacá? Papacaca? É isso mesmo? Papacaça de bom conselho. Papacaça de bom conselho. Papacaça, tudo bem, desculpa. Podemos realizar entrevistas com secretários municipais tratando de assuntos não relativos à eleição, mas sobre trabalho realizado na sua pasta? Sim. Quem tem que ter o cuidado ali é 2 coisas. Você não pode fazer pergunta que leve para a candidatura, e se ele falar alguma coisa que não seja de candidatura, você dá aquele corte chique de que não é esse assunto. Mas, por favor, matéria jornalística não é asfaltar a rua. Estamos aqui inaugurando a rua, tal. Não é matéria jornalística isso aqui, não. Entendeu? Roubaram a escola, vai entrevistar o secretário de Educação. O secretário teve ali um roubo, levaram a geladeira, a merenda, entendeu? Já identificaram as pessoas, estamos atrás, tudo bem.
Aí você só tem que saber fazer a pergunta jornalística. Olha, é importante saber que há 4 anos que essa escola está sendo roubada. É importante que a segurança na cidade não existe. Você, repórter, está começando a induzir que os 4 anos do prefeito atual não respeitou segurança. Muito cuidado na hora dos comentários jornalísticos com o fundo de apoiar A, B ou C, porque a turma está de olho em tudo. Está de olho em tudo mesmo. Então, as eleições desse ano, pessoal, têm realmente esse caráter maravilhoso, que essas dúvidas existem e eu estou preocupado porque o pessoal está procurando uma brechinha. Essa brechinha que é o limite. O candidato diz, até onde eu posso ir? Eu quero ir um pouquinho mais. E se esse pouquinho mais for só ele que paga a multa. Mas se você estiver envolvido no processo, já vai gastar com advogado, e automaticamente vai estar envolvido, podendo até ser punido. Eu já vi algumas rádios aqui serem punidas, valores financeiros, e elas têm que recorrer para debater, e leva tempo e dinheiro. Às vezes até consegue derrubar a multa, mas eles gastaram dinheiro com advogado, mas faz parte da democracia, todo mundo tem direito a peticionar, e quando eu falo todo mundo, são os legitimados. Um eleitor não pode reclamar de uma rádio. Só quem pode reclamar no período eleitoral é candidato, partido, coligação e Ministério Público. Se o eleitor quiser reclamar, ele vai ter que ir ao Ministério Público, mostrar suas provas, e se o promotor entender que ele está correto, o promotor que vai ingressar com ele sendo testemunha. Essa é a forma do eleitor poder participar. Porém, para ele participar agora, os eleitores nem sabem disso. Vamos supor, candidato Chiquinho está candidato na minha cidade. Eu sei que ele tem um problema que ninguém está sabendo. No período de registro de candidatura, os 7 dias de impugnação, o eleitor pode apresentar a impugnação. Ele apresenta as provas. O promotor é que vai olhar, mas ele pode peticionar. Olha, tem isso aqui, olha lá, ele foi condenado, não sei aonde. Porque às vezes a pessoa está na cidade faz um ano, né? Já é daqui, mas ele está condenado em outra cidade. Eu me lembro que ele foi condenado, que ele deu na mulher na outra cidade. Aí o cara junta a certidão que ele foi condenado em outra cidade. Eita, ninguém sabia na cidade. Porque às vezes a pessoa vai impugnar só porque conhecer, né? E às vezes não sabe que a pessoa em outra cidade teve isso. Então, só para dar um exemplo a vocês. Bem, eu não falei já aí uns 30 minutos, a intenção era somente fazer um preâmbulo, tentar já dirimir algumas dúvidas dos senhores e me coloco aqui à disposição para tentar esclarecer qualquer outra mais dúvidas. Aqui, Rádio Marano. Nas entrevistas com os candidatos já homologados em suas candidaturas, eles podem pedir voto? Mesmo a entrevista ocorrendo antes do dia 9 de outubro? No debate, ele pode pedir voto. Na entrevista, se for aquela marcada com todos os majoritários, ele também pode pedir voto. Vão entrevistar os 5 candidatos da cidade e os 5 vão ter 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Dentro daquela entrevista ele poderá. Na entrevista jornalística é que não poderá. Foi na convenção? Não pode. Mas agora vai entrevistar o candidato, ele vai poder dizer assim, veja só, você está cobrindo o dia a dia, vamos supor, você vai cobrir o dia a dia do candidato da sua cidade ou da cidade de Sequeira. Eu vou fazer o seguinte, todo dia eu vou dar o roteiro, a pauta daquele candidato, e junto com isso eu vou dedicar 30 segundos de falar o que ele fez, e eu vou dar a palavra a ele 30 segundos. Se você faz isso de forma igualitária, na majoritária, você não terá problema. Então, se de repente ele, nesses 30 segundos, estou aqui visitando a comunidade, é importante entender que a saúde precisa melhorar, é por isso que eu estou me candidatando, ele não estará cometendo nem você, porque está dando na programação, você deu tempo a todos, jornalística. Jornalista. Então a pergunta tem que ser também feita, bem feita. Então, se você faz para todo mundo, você não vai ter problema. Se você esquece de fazer com um, ele vai entrar com a ação e vai ganhar, vai tirar todos os outros. Alguma mais pergunta? Pode abrir o microfone, perguntar, ou pode escrever no chat aqui. Nil, fico à vontade aqui para vocês também. Não, perfeito. Me parece que certamente vamos ter mais dúvidas aqui no chat também. Queria apenas fazer uma ponderação. Acho que o senhor foi muito feliz quando falou no papel e no protagonismo que o rádio tem assumido, e as pesquisas têm indicado que o rádio nunca teve tão forte, justamente por conta desse atrelamento com as redes sociais, com a internet, agregando valor. Acho, e eu tenho uma comparação que eu costumo fazer, né, sobre a regulamentação da legislação eleitoral para o rádio.
eu gosto de comparar com a lei de trânsito. O senhor deu alguns exemplos aí. Na lei de trânsito, a culpa é do motorista. Na legislação eleitoral para a radiodifusão, a culpa é do carro, né? Então, se um ouvinte liga para uma emissora de rádio e inadvertidamente grita o número de um candidato, a rádio, em tese, teria cometido crime eleitoral, a não ser que tome essa providência que o senhor colocou. Eu acho excepcional que as rádios estejam em prontidão permanente para as situações em que alguém tenta driblar com o bom e velho jogo, o jeitinho brasileiro, tenta driblar a legislação e fazer proselitismo. A orientação da ASERP tem sido sempre no sentido de brigar por trabalho isonômico, promovendo eleições limpas, né, com o direito de todos equitativo, igualitário, né, sem favorecimento de candidatos, e assim fazer com que a gente dê uma grande contribuição com os exemplos que a gente tem dado em algumas praças, né, como Recife agora há pouco, quando estivemos reunidos, mostrando unidade em torno dessa leitura de que o rádio é um veículo fantástico que precisa estar a serviço da sociedade, e quando ela dá isonomia, uma leitura equitativa aos candidatos e respeita a legislação, ela dá essa contribuição. Só para registrar, nós estamos aqui com emissoras, só para destacar algumas praças, nós temos cidades como Palmares, Bom Conselho, Barreiros, Sertão do Pajeú, Caruaru, Nazaré da Mata, Garanhuns, Salgueiro, Petrolina, Vitória de Santo Antão, só para dar uma ideia. As rádios de Recife, né, têm uma participação efetiva na associação, prova disso foi aquele fechamento que fizemos em relação à distribuição do guia, né, e algumas delas já tinham nos informado que se sentiram contempladas com a avançada daquela discussão que nós travamos, e outras estão sinalizando que vão acompanhar depois o que nós estamos discutindo. Há uma dúvida muito grande, doutor Orson. O senhor falou aí, em linhas gerais, fez uma excelente explanação sobre os cuidados que as emissoras devem ter no período eleitoral, a regra para os debates, questões relacionadas aos crimes que podem ocorrer, como as rádios devem conduzir sua pauta jornalística, sempre tendo cuidado para não haver confusão com posicionamento editorial da rádio em favor de um candidato ou contra outro, porque isso também tem intercorrências e tem repercussão para as rádios. Mas eu percebo nos debates, por exemplo, uma preocupação muito grande sobre como a Justiça Eleitoral está tratando em cada praça e qual é a orientação do TRE para questões relacionadas, por exemplo, à geração do guia eleitoral. Eu vou fazer duas observações, e quem quiser pode posteriormente conversar também. Primeira dúvida, como é que tem se discutido nas cidades menores, porque nos grandes centros a gente tem dado belos exemplos, Recife, Jaboatão, Caruaru também tem sua câmara de discussão, e os companheiros aí podem falar sobre isso, estão avançando também num modelo que já possa ser apresentado à Justiça Eleitoral. Quando isso não for possível, o que é que o TRE tem orientado, onde há, por exemplo, 2 emissoras de rádio? Outra coisa, as rádios educativas, comerciais e comunitárias, todas estão no mesmo bolo e vão ter essa obrigatoriedade de transmitir, porque em algumas praças, eventualmente, uma rádio comunitária diz que não, a rádio comercial transmite e acaba tendo uma concorrência, mesmo que o espectro seja menor, mais desleal da rádio comunitária, quando ela oferece outro serviço, a gente não tem a oportunidade do guia eleitoral. Esse problema é menor com as rádios educativas. O que o senhor poderia falar sobre essa, que é uma questão muito, muito presente nesse período em praticamente todas as cidades? Bem, inicialmente eu gostaria de até falar, Nil, que eu sou viciado em notícia. Então, no meu carro sempre tem a rádio. Eu adoro notícias. Mas eu gosto da entrevista em rádio porque na televisão eu acordo às 5 da manhã, chego lá para falar 2 minutos, porque o repórter come 1 minuto no começo, 1 minuto no final, eu fico com 2 minutos no final, mas esperei 1 hora. E quando eu vou para a rádio é 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Então eu gosto de falar e poder deixar os detalhes. Então por isso eu gosto da rádio, eu acho importantíssimo isso aí. Mas exatamente com esse seu assunto que está falando, o artigo 48 da resolução 23.610, ela fala sobre a propaganda gratuita na rádio e televisão. E no parágrafo 1º ela fala assim, ó,
propaganda no horário eleitoral gratuito será veiculada nas emissoras de rádio, inclusive nas comunitárias e de televisão que operem VHS ou HF, bem como nos canais de TV por assinatura, sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. O que é que você fez isso aqui? Você percebe claramente que você falou de rádios educativas. Para mim, só existia rádio comunitária e rádio pirata. Para mim, são esses 3 tipos de rádio que tem. É a rádio comunitária e a rádio pirata. Eu não sabia que tinha uma rádio educativa. Se tiver, a pergunta é, ela está registrada na Anatel, a rádio educativa? Sim, então, sim. Ela é obrigada a transmitir. A regra é essa. Entendeu? Ela é obrigada. Hoje eu faço parte de um grupo de juízes e assim, hoje estavam perguntando isso lá. E alguns juízes dizem, não, eu entendo, está na Anatel, tem que ser. Então, veja que alguns juízes interpretam que sim e outros que não. Por quê? Na resolução, ela só fala de rádio e rádio comunitária. Então, é mais uma luta de você. Pois não? Fala aí a Marise. É Marise. Diga, Marise. Tá aparecendo o nome não, né? Olha. Tá aparecendo Moto G6 Play. É Marise Rodrigues, Rádio Folha. Certo. Rádio Folha é rádio educativa. Eu não sabia. Eu não sabia. Então, o juiz, ele vai alegar o seguinte, a rádio é registrada na Anatel. Para ele, se ela é educativa, se ela é cultural, se ela não sei o que, não importa. Na Anatel é uma rádio obrigatória. E a comunitária, ela já está incluída que é obrigatório. Então, para mim, só a pirata que não precisa transmitir. E se transmitir, você vai lá e descobre ela e ajuda. Entendeu? Então, é desse jeito. Para nós, cumpridores da lei, é a rádio de forma genérica. Se ela está na Anatel, o gênero vai ser rádio. Se é educativa, se é esportiva, eu não sei nem os tipos de rádio que tem, desculpem aí, mas eu não sei essa área. Então, para mim, aí, o debate hoje no grupo de juízes logo cedo foi esse. Quem é que eu devo chamar para os debates? Aí a regra foi, verifica a relação na Anatel. Aí foram olhar. Aí depois verifique se ela está afiliada à SERP. Eita, a rádio aqui não são não. Aí não é obrigatório. Ela está afiliada à SERP ou não, não é obrigatório. Mas, porém, na Anatel ela é obrigatória. Então, essa é a dica que eu dou. Está aqui e essa informação que aí realmente, você veja, ela não vai transmitir, ela vai estar com o horário normal. Quem tem raiva vai correr aqueles 10 minutinhos para a outra rádio, porque não quer escutar político falando. E o pessoal tem essa ojeriza. Tanto é que foi uma jogada de mestre em sessão. Antigamente era 10 minutos para 20 minutos de bloco e ninguém assistia, desligava. E a ideia dos deputados foi fantástica, em sessão. 30 segundos, 60, você não sabe a hora que passa. Como você sabe que é 30 segundos, você escuta. Foi fantástico. Esses homens são muito criativos para fazer legislação. Muito criativo. Deixa eu ver aqui algumas. Boa tarde. É possível que as decisões judiciais cheguem com menos juridiquês quando as emissoras forem notificadas para suspender a exibição do material dos candidatos? Os OPECs nem sempre estão preparados para identificar com celeridade o que deve ser realizado. Desculpa, mas eu não sei o que é OPEC. Operadores? É quem cuida da operação comercial, Orson. Entendeu a diferença Entendeu a diferença de juridiquês? Nós, jurídicos, não conhecemos essa técnica. Então, a própria leitura que eu fiz, eu não sei o que é OPEC. Para mim, é operador. Mas eu entendi agora, Ivan. Exatamente. É um operador de vocês, de um setor específico. Então, infelizmente, até o pessoal gosta que eu dê entrevista, que eu tento transformar a linguagem do povo e falar a linguagem do povo. Porque se eu estou falando de eleição para juízes, eu vou falar juridiquês. Se eu vou fazer eleição, falar para um eleitor, eu tenho que falar a linguagem do povo. E eu gosto de, quando eu vou dar uma entrevista, eu aprender aqui o OPEX, eu gosto de decorar. Porque quando um cara está comigo para dar entrevista, eu falei, bateu o branco, não é? Aí eu já sei falar, que eu aprendi tanta entrevista, vai aprendendo, fazer isso aqui, fazer aquilo. Não, aí eu vou aprendendo a ver. Mas eu comecei a dar entrevista, uma rádio era cheia de gente.
Agora é uma raid com um cara só que parece um DJ. Ele não sabe onde apertar botão, né? Sozinho. Tem que se virar. Então ele teve que tomar o lugar de vários outros funcionários para conseguir continuarem. Mas o juridiquês, pessoal, infelizmente, não há, já tentaram no Congresso passar uma lei obrigando o juiz a não escrever juridiquês. Mas ela não passa, porque ele fala assim, não, tem que falar, são palavras que a população não conhece. Ele conhece autor e réu, representando o representado, investigado e investigante. Então, eles não conhecem, mas é a mesma coisa. Autor e réu, investigado e investigante é a mesma coisa. Porém, é juridiquês. Infelizmente, tem juiz que adora falar juridiquês. Eu mesmo, quando era estudante de direito, que eu peguei uma sentença a meu favor, eu me lembro que era o desembargador Jones, que era juiz na época, eu era estudante de direito ainda, aí eu peguei a decisão para ler se eu tinha ganho ou não um dinheiro que eu tinha pago a mais para a católica, né? Eu li, não entendi. Eu li, não entendi. Eu me senti um estudante de direito daqueles fraquíssimos. Aí eu fui para o juiz que eu trabalhava e falei, doutor Jones, não se preocupa não, nem a gente entende. Que o doutor Jones fala no nível lá em cima, muito alto mesmo. Aí eu fiquei aliviado, porque o juiz também, não, calma, vou interpretar aqui que ele fala um juridiquês. Então, realmente tem juízes que falam de uma forma muito prolixa. O que vocês querem saber é deferido, isso aí eles têm que botar. Indeferido e dizer, determino que seja retirado a propaganda do PSTTT da vida, dizer tantos. Nós fizemos a conversa agora recentemente com o juiz da propaganda de Recife e pedimos assim, quando você mandar tirar alguma coisa, não manda assim, tire a cartaz direito da parede porque está com uma frase neonazista. Não, diga assim, no minuto 1:10 a 1 minuto 1:15 pode cortar. Acabou-se. Que vocês vão lá e corta. Mas ele dizer, tire o cartaz vermelho de uma imagem de televisão, vai tirar, você tem que ver tudo para procurar qual o cartaz vermelho. Então, por isso que foi pedir assim, não, seja cirúrgico. Se ele disser assim, tire do ar a inserção do partido tal, tira toda. É proibido que o candidato fale, me lembro muito bem de Humberto Costa, é proibido que fale o nome vampiro. Mas o cara falava tanto vampiro que você cortava tudo. Entendeu? Aí o pessoal, proibido falar que Humberto Costa é vampiro. Sanguessuga, entendeu? Chupa sangue. Então, outros adjetivos aparecem no meio do caminho, o resto deles vai fazer o quê? Entendeu? Então, realmente, a gente está tentando cada vez mais ensinar os juízes a que eles possam dar uma decisão. Não pode falar todo juridiquês, mas na parte dispositiva final, seja claro no que você está dizendo. Tire isso, coloque isso, em tal minuto, tal segundo. Isso até já conversei com eles, foi eu que conversei até com os juízes aqui da propaganda esse ano. Mais algum aqui, pessoal? Bom, uma novidade, nós não vamos ter guia para vereador, correto? Correto. O guia é apenas para majoritário e dos inserções, 60% é para prefeito e 40% é para o proporcional vereador. Esse ano não tem coligação para vereador, então com isso eles têm que vir sozinhos, gritando, falando, porque não vai ter. O que vai acontecer é que nós vamos ver muitos candidatos a prefeitos aparecendo nas suas falas de guia com vereadores. Está aqui ao meu lado o vereador fulano de tal, então ele vai aproveitar na fala para colocar os cabeças de chave do partido dele. Isso eu já estou esperando que vai ser normal. O que eles são proibidos de colocar é de outros partidos. Por exemplo, na eleição passada, nós vimos no mesmo palanque professor Lupécio com João Paulo. Agora, eles estão em palanques separados. Estão brigando pela mesma cadeira. E quem vai querer ganhar vantagem é o Tonka, o eterno candidato a Olinda, né? Antônio Carlos. Então ele vai estar lá querendo pegar esse vácuo aí de tentar dividir os votos e talvez para um segundo turno. Então, nisso daí é possível. No segundo turno, se tiver um segundo turno, de repente eles poderão sim se aliar e aparecer. Para liberar o senhor, eu vou abrir na sequência para os nossos diretores do interior, das cidades, para fazer uma saudação, mas eu queria que o senhor repetisse um dado que o senhor falou, que o senhor colocou na reunião das TVs, que me impressionou muito, do número de candidatos com os quais a Justiça Eleitoral tem que lidar em Pernambuco.
E quanto aumentou da eleição passada para essa? Na eleição passada, na eleição de 2018, nós trabalhamos com 1.100 candidatos. É a eleição geral. Na eleição de 2020, nós vamos na casa de 22 mil. Então, é uma mudança assim, gritante. Na eleição de 2016, nós tivemos 18 mil candidatos, quase 19 mil. Então, nós aumentamos 3 mil a mais aqui, candidatos tentando, e isso tem dado muita dificuldade para nós, porque antigamente eles estavam em coligações e agora estão separados. Então, isso gera mais processo para nós e com o processo eletrônico fica mais fácil a ação sair. Porque antigamente você ligava para o advogado: doutor, eu quero entrar com processo contra o meu adversário porque ele fez assim. Olha a fotografia aí, o cara já manda o WhatsApp para o advogado, o WhatsApp já olha, ele senta no computador, ele faz a petição e já manda para o cartório. Antigamente ele tinha que ir atrás da fotografia com o candidato, ele tinha que ir para o escritório dele fazer a petição, imprimir na impressora e levar no cartório. Agora não. Ele faz no computador da casa dele e ele já manda e já é distribuído. Quando ele distribui, ele já liga para o cartório: olha, eu entrei com um processo tal, já está aí tal número. Ele já forma o número. PJE tem esse detalhe. Antigamente eu tinha que autuar para dizer o número para o advogado. Ele agora já me liga dizendo qual, meu processo está aí, o número é tal. Então nós estamos aqui feito loucos. Louco. Mas estamos trabalhando, faz parte do meu trabalho mesmo e eu gosto. Eu gosto da movimentação, gosto do trabalho, estou na direção aqui geral, quero que dê tudo certinho para no dia 15 de noite eu estar respirando sem aparelho e preparando para o segundo turno. Porque não é fácil, não. Perfeito. Doutor Orson, eu vou só registrar aqui, nós temos, dentre os participantes, alguns, como o senhor falou, registram pelo nome do aparelho, mas Emanuel, da Papacassa do Bom Conselho, fez a intervenção inicial. Está contemplado, Emanuel? Tranquilo? Beleza, desculpa aí que eu li o Papacaca, aí eu não sabia que era o Caça. Desculpa aí, Emanuel. Mas perfeito. Júnior Almeida. Pois não, boa tarde. Nil, boa tarde, doutor Orson. Eu ainda fiquei com uma dúvida, é o seguinte, doutor. No caso de secretários, a gente teve uma premiação na área da educação. O candidato daqui não é o prefeito, que ele já é reeleito. É um candidato a qual ele apoia. Esses secretários, ele fazendo essa entrevista para falar sobre essa premiação da educação, indiretamente ele vai estar falando do que foi realizado na educação. Ele pode falar isso desde que não peça sucintamente o voto. É muito difícil para ele dar essa entrevista sem ele cair na armadilha de elogiar o atual candidato. É muito difícil. Isso está em condutas vedadas, artigo 73 da Lei 9.504, em que fala que os candidatos eles não podem fazer esse tipo de entrevista. Porém, com a jurisprudência, o Tribunal Superior foi entendendo que, às vezes, os secretários diretos de primeiro nível deles são enviados para dar essas entrevistas. Então, o TSE já tem julgados condenando e cassando o mandato porque secretário pediu voto a mando comprovadamente do gestor. Então, é muito difícil ele conseguir dar. Ele teria que estar muito corretinho. Mas quem vai correr o risco é ele. Você está querendo fazer aquilo ali. Ou, às vezes ele manda a pauta para vocês. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, que não é fácil. Aproveitando até o que eu disse, é que eu sempre tenho adotado como dirigindo. Na dúvida, não ultrapassa. Então, na dúvida, é melhor não fazer. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Parabéns, viu? E parabéns pela entrevista. E falando como a gente fala aqui na nossa cidade. A gente tem que falar a linguagem do público. Estou falando a linguagem para todos. Obrigado, Emanuel. Perfeito. Júnior Almeida, nosso querido Júnior, é diretor de Caruaru Rádio Cultura. Alguma observação, Júnior? Boa tarde, Nil. Boa tarde, Orson e demais companheiros. Diretor, você falou, Orson, e a gente tem tido uma dificuldade. A gente sabe que cada juiz de cada pleito há um revezamento em alguns cartórios e tem um perfil individual. O atual diretor aqui do cartório não é muito de dar entrevista e, segundo ele tem pronunciado, dizendo que é uma orientação do TRE. Eu não sei se procede, mas não tem tido um estreitamento, um relacionamento, apesar de ter... Qual é a tua cidade? Caruaru, Rádio Cultura.
São 3 servidores aí, Isso. que é o Nassis, Marcelo e a outra menina, esqueci o nome dela agora. Anne, acho que é Anne. A Anne. Né? Vamos Mas, ter- segundo, elas Aí, são do cartório, mas o juiz é quem tem evitado dar Exato. entrevista. Né? Isso é o juiz. É. Nossa assessoria daqui, ela tem nós temos aqui em Recife 3 juízes. Quem conseguir entrevistar o doutor Nildo Nery vai ganhar um prêmio. Certo. Ele já disse, eu não quero dar entrevista. Ele foge. Então, 2, doutor Florentino vai ficar dando, a doutora Virgínia. Ele, não vou dar entrevista. Eu até brinquei com ele, rapaz, eu estou sabendo que vai sair na matéria geral do Domingo Legal e do Fantástico para domingo, viu? Brincadeira, Alça. Quer dizer, simplesmente é assim, ele não quer dar. Então, quando roda juízes em Caruaru nesse nível, Almeida, fica difícil mesmo. A gente não pode obrigar ele a falar. Agora, os servidores, às vezes, hoje mesmo uma pessoa aqui, não estou lembrado qual foi, alguém de alguma rádio me mandou uma mensagem querendo comentar a notícia da ação contra Geraldo Júlio. Aí eu digo, eu não comento a ação judicial. Caso concreto, eu não comento. Porque, assim, eu estou aqui no tribunal, quem vai julgar é o juiz, depois vai vir para a corte julgar, e eu não julgo. Mas eu sou um representante do TRE, então não posso falar de processo concreto. Se ele perguntar semana passada sobre charge, eu explicava tudo. Mas a partir de ter um processo concreto, eu não vou entrar nessa área. Então, os juízes, eles pensam assim, se eu vou dar entrevista, eu vou ter que falar do processo. Então, eles não querem não. Se você puxar a entrevista para mesário, eleitor do futuro, preparação para as urnas, aí a gente vai arranjar um chefe para falar. Matéria eleitoral, vou encontrar alguém em Caruaru para falar. E geralmente quem fala é Fred, da Central de Atendimento do Eleitor aí em Caruaru. Outro detalhe, Orson, é o seguinte. Você explicou a questão da proporcionalidade e do direito igualitário de debates. E quanto a entrevistas, o partido do candidato que não tiver representação do Congresso é obrigado o veículo também franquear ou também segue a mesma regra do debate? A lei, ela deixa a cargo da emissora. Da emissora. Se for um debate, você vai ter que fechar com eles. Eu vou convidar os outros. Não quero não. Se for uma entrevista, você pode barrar com todos. Aí você tem direito. Não é você. Debate, não. A Globo, por exemplo, anunciou nacionalmente só vai fazer debates com 4 candidatos, 4 primeiros colocados. Eu disse, vai ter problema. Porque os outros 3 aqui de Recife vão impugnar e vão fechar. Não é 2/3. 4-3 não é 2/3. Eles teriam que ter 2/3. Então, 4-3 não é 2/3. Então, eles vão ter problema. E ele prefere não fazer. Bom, Muito bem. Então, uma pergunta. Obrigado. Mais alguma coisa, Júnior? Tranquilo. Nil? Valeu, Júnior. Obrigado, Orson. Olá. Nil? Oi, é Marise? Eu. Oi, Maria. É a Moto G. É o Moto G. É o Moto G. Orson, eu mais ou menos sei a resposta, mas eu acho importante porque pode ajudar os outros também. Na Rádio Folha a gente faz, vocês sabem, entrevistas sequenciadas, sorteadas com os assessores, e a gente faz cada candidato um dia. Eu vou fazer Recife, Olinda, Paulista, eu vou fazer várias cidades. O que acontece? No do Recife, quando eu convidei todos os 6, no dia do sorteio, todos os 9, no dia do sorteio eu descobri que tinha mais um candidato. E aí o que aconteceu? A gente do PCO, Partido da Causa Operária, como eu sei que ele não tem representação, eu não me preocupei. Eu ainda tentei achar a pessoa, mas não consegui. E aí eu desisti, fiz o sorteio com os 9, com 9 candidatos, e a gente está fazendo sem essa pessoa. Isso não tem problema nenhum legal, não é isso? Veja só, em Recife tem 11. Eu fiz com 10, desculpe. Então, beleza, então Vai tranquilo. até o dia 9, é isso mesmo. Então, veja só, 9. 7 não tem direito. O que ele poderá depois alegar é que você não convidou ele, mas ele não tem direito. Certo. Entendeu? Ele pode reclamar, mas ao reclamar, você vai falar, não, a lei fala que eu tenho que chamar os daqui, você não tem, e que desse grupo 2/3. Eu estou com muito mais que 2/3 dizendo que estava só isso aqui. Então, você vai poder se defender desse jeito, mas ele pode reclamar, mas todo mundo tem direito a reclamar. Agora, se o direito dele é bom ou não,
É outra coisa. Ah, tá bom, ok. Outra coisa, só para registrar, pessoal, eu pedi ao nosso amigo Orson Lemos, ele fez gravações de dicas para a gente botar no ar várias vezes. É uma forma de gente ajudar o TRE com informações importantes para o eleitor. E isso vai massificando na programação. O Orson podia fazer alguma coisa parecida e mandar para a SERP distribuir. Às vezes o pessoal pergunta, faz 10, 5 perguntas, quantos quiserem, e dá o tempo para mim. Grave 30 segundos, 10 segundos, eu gosto de obedecer o tempo. Grava 5 respostas em 2 minutos, eu gravo 5 respostas em 2 minutos. E vocês me dão, eu tento condensar e botar. E aí o pessoal não diz data, não diz dia, que eu posso botar onde quiser, tá bom. Aí o pessoal me conta, eu escutei tudo na rádio, tá legal. Porque eu não sei qual foi delas, porque eu gravei tantas, né? Então, ainda bem que tá passando. Quando a pessoa dá um feedback, Tá no ar. eu aprendi, gostei, entendi, eu fico feliz, porque a minha intenção é informar a sociedade. Então, se eu digo assim, é importante vocês terem esse veículo fantástico. Doutor Orson, tem uma pergunta interessante da Rádio Obrigada, Maranhão. Daniel. Valeu, Marise. Obrigado, Marise. Programas jornalísticos que fazem rádio comunidade, isso também se aplica à TV, e é muito comum, às vezes, o programa ao vivo, e até uma dica para o Emanuel da Papacassa, que a gente pode, por exemplo, um prêmio da educação. Você pode fazer uma gravação e faz a edição e não corre risco de fazer proselitismo ou ultrapassar essa linha que é muito tênue, como disse o doutor Orson. É muito mais seguro, assim, é muito mais seguro fazer edição. Mas é muito comum nas rádios o rádio comunidade. Então, problemas da cidade, um buraco, um esgoto a céu aberto, e o risco de que haja questionamentos à administração, ao ente público, subjetivamente, sem citar o nome do prefeito, por exemplo. Ela disse que na cidade de Garanhuns, mesmo que o prefeito não seja candidato à reeleição. Isso, de que forma é que isso pode caracterizar prejuízo à candidatura apoiada? Como é que a gente divide essa linha tênue entre o que é a ação da comunidade cobrando um serviço e o que é uma crítica que pode ultrapassar a linha e ir para o campo eleitoral? Rapaz, não é fácil não, Nil. Não é fácil. Você veja só, Geraldo Júlio, ele não é candidato. Ele acabou de receber uma ação hoje. Porque uma suposta máquina do governo está trabalhando para João. Então veja que assim, direito de entrar ele tem. Mas é o suficiente para caçar João? Não, mas será que não estariam querendo caçar Geraldo? Se caçar Geraldo tornar inelegível ou pagar multa, já seria o início da campanha para governador? Pense direitinho. Tudo isso é possível pensar. Então, quando você fala assim, que você vai entrevistar alguém, é muito tênue você saber o que é que fez ou não. Você imagina que Geraldo deve nem saber dessa cartilha. A Secretaria de Educação publicou uma cartilha que no meio da cartilha tinha uma fotografia com o voto de João. E ele está como gestor. Então, a responsabilidade do gestor vai até onde? Mas já está o processo na rua. Já é notícia. Então, é muito difícil você dizer assim, olha, o limite é esse. Se eu disser assim, o limite é esse, desliga a internet, desliga a tua televisão, não dá entrevista para ninguém, que tu vai estar tranquilo. Entendeu? Porque qualquer coisa que você falar é passível de ação. Doutor Orson. Pois não, Paulo. Paulo é o nome do nosso diretor aqui, é Bero. É o outro, certo, tudo bom. Veja só, a gente está preocupado com essa questão dos horários de entrega do material, da mídia, né? Certo. E me parece que é 5, 6 horas, e se a gente for ao pé da letra, vai pegar aqui essa mídia de 1 hora da manhã. Isso foi modificado? Existe algum entendimento em relação a isso? Que eles podem entregar mais? Veja só, eu não estou aqui já com o produto final da conversa. Se você é da cidade de Recife... Nazaré da Mata. Fica a cargo, nós fizemos a de Recife. Não quer dizer que Nazaré vai usar ao mesmo tempo. A Recife não vincula o estado todo. É modelo. É modelo. Né? Cada juiz tem que fazer a sua reunião. Cada juiz. Em Recife, eles chegaram a um acordo, sim. Que eu confesso a você que, Nil, pode até me ajudar aí, que acho que foi 17 horas, era uma coisa de 17 horas, aí ficou, entendeu? Porque estava antes 20 horas, aí puxaram para 17. 17 a inserção e 18 o programa. Pronto, foi isso aí. Mas
Aí, em Nazaré da Mata, o juiz vai fazer essa reunião, ele tem até dia 7 para fazer, eles copiam o nosso modelo, mas ele tem que saber a realidade local. Doutor, aqui a minha rádio não tem a quantidade de gente que tem em Recife. Você trabalhar com a rádio jornal com 40 pessoas numa redação é uma coisa, trabalhar numa rádio Nazaré com 10 é outra. Entendeu? Verdade. Então, com isso, vocês têm plena autonomia de trabalhar em cada cidade. É prestar atenção na sua reunião e ir lá levantar, como hoje levantaram. Não estou lembrado, acho que foi Rádio Clube quem levantou na mão na frente, ali na frente, não estou lembrado quem foi. Ele, doutor, o senhor leu isso aí, mas para mim está difícil, não consigo. Aí eu também não consigo, e mudou-se. Porque os mapas, doutor, o mapa são entregues até às 2 horas da tarde. E as mídias ficaram mais aleatórias, até são 6 horas antes. Isso dificulta porque realmente a gente não dispõe de profissionais até esses horários para receber isso. É mais complicado, né? Entendo perfeitamente, e foi discutido agora de manhã, e foi mudado o horário e ficou a consenso de todo mundo. Então, vá para a reunião que faz, o juiz vai marcar em Nazaré da Mata aí, e na reunião, doutor, é possível mudar? Na hora ele vai ser flexível, principalmente se você já acertar com as rádios do local. Professor, doutor, só mais uma única pergunta. Tá surgindo Só essa... para você saber, eu tentei costurar isso, o que Nil passou para mim, eu joguei para os advogados do partido. Sim. Então eu tentei costurar antes, até disseram que hoje foi uma das reuniões mais calma, porque eu tentei ser bem transparente e mandar para os advogados, eles leram, botaram para cá, para lá, e fizemos só um refinamento e saiu. Faça a mesma coisa aí, converse com as rádios, procure os advogados locais daí, dos partidos locais, olha, vamos fazer assim, me ajude, que eu não tenho condições, e aí resolve tranquilamente. Pode fazer outra pergunta. É porque nós vamos ser cabeça de rede, então a gente é quem vai gerar. Só tem uma rádio aqui e tem uma comunitária. A outra pergunta é a seguinte, está aparecendo essas liminares de quem pode ser candidato, quem não pode, saindo a notícia de que tal candidato poderá concorrer, a gente pode noticiar isso? Sim, sem problema nenhum. Notícia jornalística. Ok, obrigado. De nada. Bom, a Ercília de Barreiros está informando que lá ficou pactuado para as 18 horas. Tem uma pergunta de um Moto G desses nossos aí nas reuniões. Ele quer saber se a entrega é física obrigatoriamente ou pode ser online. O que é que nas cidades, nas outras praças, a gente também teve essa discussão em Recife, o que é que nas outras praças tem pactuado sobre a entrega do material? A nível nacional, eu tenho acompanhado, e o modelo que eu trouxe hoje aqui foi o modelo da ata de São Paulo e Rio. Eu trouxe São Paulo e Rio a ata, produzi ela aqui e botei. Vocês viram hoje que a rádio em Recife, todas queriam transmissão pelo player. Mas os advogados, os partidos não quiseram. Não, vai ter custo, gerar custo, gerar custo, gerar custo. Aí ficou o... Como é o nome? O e-mail e o iTransfer. MyTransfer. Aí, resultado. Vejam só, a rádio dizendo, eu estou preocupado porque eu estou vendo que vocês vão enviar e a segurança do player é melhor que o iTransfer. Não, eu quero o iTransfer. Ora, na hora o juiz se juntar ali, eu falei, doutores, imagina que quem sempre reclama está pedindo para não ter o rigor da comprovação. Então, os senhores já estão decidindo aqui que se eles entrarem reclamando da rádio, a lógica não vai ter razão. Pronto, já decidiu. Conversando com o juiz, doutores, as rádios querem segurança e os advogados não querem. Então, quando eles reclamar da falta de segurança, já está decidido. Eles é isso mesmo, acabou, pronto, está resolvido. Eles preferiram. Perfeito. Gente, mais alguém quer fazer alguma observação? A gente está na reta final, usando o doutor com sua agenda, pois não. Só aproveitando, né, para ajudar o Bero também, lá em Caruaru, o Júnior e Renata que estão aqui presentes na reunião também, além do pessoal da Liberdade, Núbia está aqui, Lenivaldo também, a gente tem a Câmara da Comunicação e isso serviu para ajudar muito a gente, porque a gente se senta, se reúne e consegue conversar. A gente conversou ontem, a gente teve uma reunião ontem a esse respeito do projeto que a gente vai levar, que a gente vai apresentar para a reunião da próxima terça-feira, que é a reunião aqui de Caruaru. Então, na terça-feira, quando as rádios chegarem lá para conversar com o juiz, a gente já vai com ideia, que é a ideia de chegar, olha, horário até 17 horas ou 18 horas, por exemplo, para entregar mídia do outro dia pela manhã. Aos sábados e domingos, que no pleito anterior, a gente tinha dificuldade porque não tinha funcionário nesse horário. Então, a gente estabeleceu, junto com o juiz naquela oportunidade, um horário para entrega também. Então, a gente conversou antes,
a gente já vai chegar para a Justiça Eleitoral com ideia. A nossa ideia é essa daqui, e lá, juntamente com os advogados das coligações e com o juiz, a gente vai chegar a um consenso, mas a gente já vai com um projeto para ser apresentado lá, a gente não vai tentar discutir na hora. E eu tinha uma dúvida também em relação... Valeu, Bero. A gente tinha uma dúvida também em relação, aliás, principalmente em relação às regras sanitárias. A gente fez de tudo possível, inclusive em conversa com o Nil também, para nos adequarmos na hora do debate e reduzir a quantidade ao máximo de pessoas. A gente tira debate de dentro da rádio, vai fazer um local bem maior, com espaço para muito mais pessoas do que o que a gente vai utilizar na realidade, mas a Justiça Eleitoral vai ter algum cuidado em relação a essas regras sanitárias na hora de entrevistas e de debates nas rádios. Ela cobrará as emissoras que tenham esse cuidado. A gente teve aqui, eu acredito que a Cultura que também vai fazer, teve a Rádio Cidade que também vai fazer, teve isso também, estou me referindo a Caruaru, mas como será o posicionamento da Justiça justamente nessa questão de regras sanitárias para entrevistas e debates entre os candidatos? Bem interessante a tua pergunta, Sócrates, porque hoje de manhã aqui no Pleno nós temos 167 assentos, mais a forma de U do Pleno. E aí, pelas regras sanitárias, nós marcamos os assentos e só temos 55 lugares. Limitamos ao assento, mas no final da reunião, meu amigo, a aglomeração foi inevitável. Assim, todo mundo separado. Quando terminou, que o juiz chegou aqui, o quebra-queixo aconteceu. Todo repórter correu no quebra-queixo para o juiz. Aí eu fiz, já acabou a aglomeração. Eu trabalhei o tempo todinho, tô no YouTube ali mostrando tudo certinho. Eu já desligo o YouTube aí porque o quebra-queixo ficou o juiz cheio de microfone. Os advogados foram todos se confraternizar para decidir que estava bom feito. O pessoal da emissora de rádio, o pessoal da televisão, quando eu vi, estava os grupinhos, tudo junto. Tudo aquilo que eu tentei evitar. Então, nós sabemos da dificuldade que existe. E vocês aí, ao fazer uma entrevista com o devido cuidado, eu não entendo que vai ter problema. Porque o que vai pro ar é o que foi hoje pro ar. Tudo certinho. Terminou o programa, todo mundo se beija, se abraça, conversa e tudo mais. Não existe. Eu fiquei preocupado. Rapaz, acabou. Não tem mais pandemia, não. Então, infelizmente, é isso. Então, a Justiça Eleitoral não vai ficar. Nós não vamos ficar no poder de polícia olhando a rádio, como é que tá. Não vamos fazer. Nós somos provocados, sob provocação. É o promotor, é o advogado, vão fazer isso aí. Então, eu não tenho tempo para isso, não. Eu estou preocupado com a urna, estou preocupado com o kit, com o mesário. É tanta coisa para se preocupar que a gente quer que tenha pouco processo. Eu imagino. E a gente orienta que as emissoras mantenham esse protocolo de cuidado. E só para registrar, a SERC solicitou à Secretaria de Saúde e formalizasse um protocolo para as emissoras de rádio. Mas, inclusive, o secretário André Longo prometeu celeridade. Eu conversei com o Rafael, que acessou várias vezes, e ainda não temos esse protocolo formal, porque aquela regra da reunião dos encontros corporativos não se aplica tecnicamente a debates de rádio. Mas as emissoras estão cientes e estão fazendo sua parte. Exatamente, Nil. A gente não tem um protocolo para entrevista, um protocolo para debate, um protocolo para preparação de urna. A gente não tem esse protocolo. A gente está usando uma regra geral de 10 pessoas, 50%, 30% do local. Estamos tendo todos os cuidados. Hoje foi medição de temperatura, álcool gel, mas o povo, quando entra, se esquece de tudo isso. Esse é o problema. Nós temos todo o cuidado, botamos as cadeiras, depois eu vi o pessoal sentando no lugar que era proibido. Ou seja, nós temos o cuidado, mas o povo é que de repente está se relaxando. Mas uma coisa é certa, se você, Raido, segue os protocolos, você não terá problema. Perfeito. Gente, eu quero agradecer a participação do Dr. Orson, acho que foi mais uma vez espetacular, a disponibilidade dele com a radiodifusão. Como eu falei, estamos com todas as regiões do estado aqui representadas e tenho uma última dúvida sobre se vai haver alguma mudança no credenciamento do TRE para o dia do pleito, para acompanhar os resultados. Eu já ouvi, inclusive, demandas de algumas regiões preocupadas com isso, se vai ter essa alteração, ou se já tem alguma informação? Nós não decidimos ainda. Essa reunião, por exemplo, presencial, foi ideia minha. Como é que eu vou fazer um sorteio com a democracia, todo mundo presente pela televisãozinha? Imagina. Então eu disse, não, temos condições.
pela quantidade que vem, então nós fizemos. No dia da eleição, nós não fizemos ainda a estimativa de protocolo, como é que vai ser o distanciamento, coletivas, não fizemos. Como, por exemplo, diplomação, ela vai ser presencial ou virtual? Eu vou esperar chegar mais próximo para ver as condições, o decreto pode melhorar ou não, então eu vou esperar essa situação para podermos decidir. Como a eleição ainda falta 45 dias, eu vou esperar mais um pouquinho para verificar, mas com certeza a sessão será presencial no dia da eleição. As sessões hoje são virtuais, mas a eleição vai ser presencial. Ao ser presencial, vamos respeitar rigorosamente o distanciamento e eu vou ter que botar mais gente para cuidar disso aí, porque eu vi que hoje, no final, descontrolou. E eu não quero ser manchete negativa, já que nós estamos cumprindo todos os protocolos, então nós temos que fazer com que o povo que entre também obedeça o protocolo. Então, essa reunião de hoje foi muito boa para já tomarmos precauções para o dia da eleição, como vamos agir. Mas os senhores terão acesso às entrevistas com os membros, juízes, promotores, embargadores aqui no dia, os boletins vão sair também, temos todo o interesse da transparência para os senhores poderem fazer o melhor trabalho possível. Orson, mais uma vez, muito obrigado em nome da Rádio Difusão Pernambucana, por seu apoio, sua disponibilidade, né, ajudando a gente a cumprir nosso papel num momento tão importante, que é o de fazer eleições limpas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a todos vocês, não vou citar nominalmente, aqui tem um bocado de gente, mas muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até breve nas entrevistas por telefone, por Skype, presencialmente. Temos aí 45 dias. Depois de 45 dias, vocês me esquecem por 2 anos, até os próximos 2 anos. Tá certo, pessoal? Obrigado aí. Eu acho que vocês vão continuar com a reunião ou não? Exato. Então, exato. até mais. Obrigado pela oportunidade. Ô, Nil, na outra eleição, na última eleição, eu acho que Orson tinha cabelo preto ainda, não tinha, não? Rapaz, tem muita gente falando o cabelo dele aqui, dizendo que branqueou o cabelo. Eleição, minha filha. Pessoal, ou tira ou deixa branco. Né, 12 anos que eu pintava o cabelo. Aí eu parei de pintar na última eleição e deixei para lá e já era branco mesmo, ficou agora. Tem alguns me chamando de Siqueira Júnior, mas tudo bem. Ótimo, muito bom, muito bom. Até mais, pessoal. Até mais, um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais, Marcos. Foi um prazer vê-lo também aí. Tchau, boa sorte também. Muito bom. Bom, amigos, eu estou agora com a presença para a gente fechar nosso diálogo. Essa nossa roda de conversas, ela hoje está do mais alto gabarito, porque eu estou tendo a participação do Dr. Marcos Lins, ele é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, coordenador da campanha Vote Conscientemente. E a Radiodifusão de Pernambuco está firmando apoio a todas as campanhas, vocês sabem disso, que têm caminhado no sentido da gente ajudar a promover eleições limpas, a formar a consciência cidadã da sociedade. Elas têm tido o apoio da CERT, estão sendo encaminhadas para cada emissora associada e institucionalmente tem tido o nosso braço. Então, eu queria, nessa reta final, abrir espaço para o Dr. Marcos Lins, com quem converso há alguns dias, né? Inclusive, a ponte para o nosso diálogo foi nosso querido Marcelo Pitanga, que já participou da reunião pela manhã. Então, doutor Marcos, o senhor está com o microfone à sua disposição para apresentar essa campanha e para, obviamente, reforçar o papel de sensibilizar as rádios. Ele tem uma história ligada à radiodifusão, está no DNA dele o amor ao rádio de Pernambuco e é uma satisfação tê-lo conosco. Boa tarde. Boa tarde, Nil. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer realmente muito grande estar com vocês aqui. Como disse o Nil, eu tenho a rádio no coração, no sangue, né? O meu falecido pai foi radialista por mais de 60 anos na radiodifusão da Paraíba e Pernambuco. Muitos daqui devem conhecer Walter Lins. Teve grandes programas aí na nossa radiodifusão. Então, o rádio sempre teve, desde que eu nasci dentro de uma rádio. Trabalhei com meu pai na Rádio Clube de Pernambuco, na Rádio Olinda. Mas hoje sou advogado, sou presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco e fui convidado pelo presidente Bruno para coordenar a campanha que a OAB sempre faz em anos de eleição. Nesse caso, em 2020, por conta de todo o avanço da nossa tecnologia, por conta de todo o avanço das redes sociais. Então, o foco da nossa campanha é a questão do combate ao fake news,
o combate da notícia falsa, né? E por um gancho, e aí sim, puxando para o meu lado do coração, para a minha veia, é a valorização ainda mais dos veículos tradicionais de comunicação, que, como disse o grande Orson aí, que é um showman, né? Um grande comunicador, um homem do diretor do TRE com uma capacidade incrível, ele. E, como disse o Orson, a questão puxou esse lado da comunicação tradicional. Então, o foco da campanha esse ano da OAB Pernambuco, a qual eu estou coordenando, é o combate ao fake news, é vote consciente, e as nossas peças publicitárias vão ser para valorizar ainda mais os meios de comunicação tradicional. E entre esse meio, claro, a nossa querida rádio, né, que está cada dia mais. Quem muito pensou no passado que a rádio estava perto de finalizar, muito pelo contrário, né? A evolução está dizendo que a rádio se reinventou, a rádio está se modernizando e a rádio continua com uma parcela incrível de audiência na população. Então, nós não poderíamos nos afastar de qualquer campanha com o objetivo de chegar na população, de chegar do eleitor, de chegar na população em geral, sem passar pelas rádios. Então, nós procuramos a CEP, que tive já um relacionamento com a CEP, com o querido Cleoni César, um tempo atrás, um grande amigo do meu pai, um baluarte aí na comunicação, do veículo de comunicação de Pernambuco. Tenho muito carinho pela CEP, sou curtidor da página da CEP, compartilho tudo que vocês postam, porque eu acho realmente muito interessante essa associação, que a associação sempre deixa a comunicação e o veículo de comunicação mais forte ainda. Então, pessoal, na verdade, o Nil abriu esse espaço aqui para a OAB Pernambuco, para que a gente possa solicitar o engajamento a gente vai produzir o spot, a gente vai produzir peças de comunicação na rede social e temos o apoio institucional do TRE. Então, todas as nossas peças publicitárias terão o apoio, a assinatura da OAB, a assinatura do TRE e a assinatura da SERP, para a gente conseguir chegar ao máximo de pessoas possível para tentar, na medida do possível, a gente combater fortemente essa questão da fake news, que pode realmente atrapalhar ou mudar, como a gente já viu em outras eleições, mudar até o caminho do eleitor, né? Até as urnas. Então, é muito importante o engajamento do veículo de comunicação, veículo de comunicação de massa, para que a gente chegue efetivamente no eleitor. E não tem meio de comunicação melhor para chegar aos eleitores do que a rádio. Então, eu fiz questão de vir aqui conversar com vocês. É um prazer, como eu digo, estar aqui no meio de radialistas, já que toda a minha história é dentro do rádio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e gostaria, sim, de contar com o apoio de cada uma rádio, cada uma rádio interior, para que a gente leve essa comunicação, esse spot. A gente manda antes para vocês aprovarem, com a assinatura da SERP, para que a gente, com o texto, caminhando para que valorize o meio de comunicação tradicional. Então, vai ser a junção desses dois fatores, o combate ao fake news e a valorização da comunicação tradicional. A gente sabe a importância da internet, a gente sabe da importância dos novos veículos de comunicação, mas nada pode afastar a importância dos veículos de comunicação tradicionais, não só pela tradição, né? Mas também pela qualidade, por você saber que vindo de uma rádio tradicional do nosso estado é uma notícia correta, uma notícia que foi apurada. Então, a gente não pode deixar que as notícias falsas acabem com carreira, acabem com reputação e altere efetivamente o resultado das urnas. Então, eu vim aqui passar essa campanha para vocês. Vote consciente, é uma campanha que a gente vai realmente massificar. A gente vai ter um canal, no YouTube que tem uma audiência espetacular da OAB Pernambuco. A gente vai estar aberto para qualquer um de vocês que quiserem participar do programa. O NET vai participar também, se quiser, para a gente ir estreitando essa conversa com os veículos de comunicação. E sem vocês, a campanha racional, a gente não quer deixar a campanha restrita a redes sociais. A gente quer chegar realmente na população, e na população a gente só chega com a rádio. Então, é esse meu recado, e gostaria realmente de contar com o apoio de cada rádio nessa campanha Voto Consciente do OAB Pernambuco, TRE e a SERP. É isso, Nil. É um recado rápido, que vocês já cansados, já tiveram aí o privilégio de tirar algumas dúvidas com o querido Orson, mas, de qualquer forma,
eu me coloco à disposição aqui para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado a todas e a todos. Eu acho que o Júnior saiu. Deixa eu ver aqui com ele. Só um minuto, gente. Pessoal, desculpem, eu tive um problema na minha rede, eu estou entrando na rede da Gorete aqui, que por sorte está conectada, tá? Mas eu quero só dizer ao doutor Marcos, a OAB Pernambuco, que a associação é parceira de primeira ordem. Eu deixei muito claro na nossa primeira intervenção, é nossa obrigação institucional estar ao lado dessas iniciativas para ajudar a difundir o combate às fake news. O rádio é um propagador da notícia séria, responsável, é um filtro. O Paulito Carvalho dizia numa reunião recente nossa que o rádio é o melhor antídoto, o antivírus contra as fake news, o rádio e a TV. Então, eu quero dizer a doutor Marcos que conte conosco indistintamente, a SERP, juntamente com os outros veículos, vai encaminhar essa campanha. Você perguntava do Cléo, o Cléo está aqui, eu estou vendo ele agora. Esse que eu estava... Eu queria saber de você, viu, Cléo? Então, o Cléo está conosco também. Então, só para reforçar isso, que conte com a nossa associação e a disponibilidade de estar ao lado, né, da OAB e de tantas outras iniciativas, como as iniciativas do Ministério Público, da própria Justiça Eleitoral, para a gente ter uma eleição cada vez mais justa. Ok, doutor Marcos? Muito obrigado, Nil. Vou contar mesmo com apoio, e a OAB Pernambuco está aberta para a CEP. Essa vai ser a primeira de várias parcerias. Conte sempre com a OAB. A OAB gosta e valoriza muito a comunicação tradicional e séria do Estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos, boa tarde e boa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Marcos Lins, e tão logo seja produzido esse material, a associação vai estar encaminhando para cada veículo, junto com uma mensagem da diretoria reforçando a importância de difusão dessa campanha. Muito obrigado, doutor Marcos, mais uma vez. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Amigos e amigas da Rádio Difusão, acho que mais uma vez nós tivemos uma excepcional reunião, né, tirando dúvidas, e essa reunião vai gerar conteúdo também para nossas plataformas. Essas orientações, elas são muito importantes para cada emissora, para cada prefixo no interior do Estado. A gente tem dúvidas muito pontuais que foram bem representadas nas perguntas que vocês fizeram aqui dentro do nosso debate. E, mais uma vez, dentro do bojo dos informes, só para fechar, né, vocês já receberam essa comunicação anterior, a gente está em ciclo de mudanças na associação, que vem tendo o curso, né, vem tendo o rito que foi definido com a diretoria e também informado e partilhado com os associados, e graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem, e à medida em que nós tivermos outros passos importantes, a gente vai comunicando. Agora está me lembrando aqui para falar dos móveis, porque como a associação vai mudar de sede, a gente colocou os móveis em bom estado, né, da nossa sede aqui na Leopoldo Lins, à venda por condições excepcionais. Nesse segundo momento, a gente vai avisar no grupo também, se vocês tiverem parceiros privados, empresas que, na opinião de vocês, possam se interessar, porque qual é a nossa preocupação? É evitar que, depois desses lotes que foram vendidos inicialmente, e no site, naquele link que a gente colocou, a gente vai colocar de novo, tem a especificação do que já foi comercializado, que a gente está querendo evitar ao máximo é vender para alguém do meio que já vende esse tipo de móvel, porque o deságio é maior. Então, se a gente consegue vender por aqueles valores, que são valores excepcionais em relação ao preço de mercado, a gente dá um salto e evita, né, ter que ter um atravessador, alguém que vai vender para revender, e o deságio vai ser muito maior. Então, a gente quer ao máximo fazer
gerar receita com a venda desse mobiliário para ajudar na aquisição do mobiliário da nova sede no empresarial que fica muito próximo daqui, né, o empresarial Martiniano Lins. E as coisas estão caminhando tanto na parte institucional como nas mudanças da relação comercial com o escritório de mídia. Está aqui Gorete, André, Sandra, está todo mundo, Neide, todas trabalhando muito nessa transição conosco, a diretoria bastante empenhada, e as coisas estão caminhando. Então, eu só estou informando que a gente vai replicar de novo aquele comunicado dos itens que estão sendo comercializados, para que, caso haja interesse, não precisa ser da associado especificamente, mas às vezes você tem um parceiro, tem um cliente que você percebe que pode adquirir, e a gente evita o atravessador e consegue fazer uma negociação melhor para esses móveis que estão à disposição, considerando que ainda está à venda, porque alguma parte já foi comercializada. Amigos, mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma observação? Tudo tranquilo? Posso seguir? Eu estou vendo 2 Beros Augustos, ou é impressão minha? Aqui está na do Paulinho, né? Paulo Neto, ó, o Paulo Neto dando ok ali. É o Bero Augusto ao quadrado. E o Paulo Filho e Paulo Neto, com 2 Beros Augustos na reunião. Quando tiver o print, a gente vai mostrar lá. Gente, então, muito obrigado. Quero agradecer a cada um. Acho que foi mais uma reunião proveitosa para a gente gerar conteúdo e, principalmente, para a prevenção com o cuidado que nossas emissoras devem ter, né, nesse período eleitoral, prestando serviço. Agradecer a Renata Torres. A gente teve já a informação de que o Mário Flávio estava no futebol, né, Renata? Então, agradecer a você, Hortência, Lenivaldo, professor Douglas, Núbia, Cléo, Sócrates. O Central fazendo raiva, empatou de novo. Oi? O Central fazendo raiva, empatou de novo. Eita, nem fale. O Afogados está mais ou menos. Ganhou ontem do líder do grupo dele, que é o Grupo Central, né? O Afogados ontem ganhou de 3-2 do Globo, de Ceará Mirim. Então, viva o futebol de Pernambuco. Vamos... É assim, a gente ora sofre, ora sorri, né? Ercília, Edjaneide, Gabriela e outros que tiveram que sair também. A Gorete, o pessoal que está aqui na retaguarda também. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima reunião. Se Deus quiser, a gente vai mantendo contato. Tá bom? Um abraço. Tudo de bom.